Será que vale a pena investir em Fiagro? Ou melhor, será que algum dia já valeu a pena investir em Fiagro? Esse é um bom momento para comprar? Ou será o melhor momento para vender? A gente tem visto algumas empresas do segmento do agronegócio passar por desafios financeiros, algumas pedindo recuperação judicial e uma série de artigos e vídeos falando que o agronegócio está passando por uma crise que é o fim do mundo para o agronegócio. E às vezes você que já comprou em algum momento um Fiagro ou ainda estava pensando em comprar, se vê um pouco perdido sobre o que fazer nesse momento. E eu quero trazer aqui para vocês alguns pontos para refletir e te auxiliar nessa tomada de decisão. Eu sou Danilo Carvalho, analista CNPI. Meu objetivo aqui com esse canal é falar com vocês sobre Fiagro, fundos imobiliários, investimentos de modo geral, tudo da forma mais simples e didática possível. Por isso, se esse tipo de conteúdo te interessa, se inscreva nesse canal e ative as notificações para que você possa ser avisado todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal. Além disso, você que já é um inscrito antigo já sabe, a gente só faz conteúdo de qualidade, então já clica aí no botão de curtir. Bom, então vamos falar um pouco sobre a questão do Fiagro. Se vale a pena comprar, vender, como é que está esse momento do Fiagro? Primeiro, eu quero aumentar esse campo de visão para a renda variável como de modo geral. A gente tem visto que a renda variável tem sofrido um pouco mais devido a uma série de questões, tanto da política fiscal, quanto em relação à taxa de juros que não para de subir, que é, nesse caso, já a política monetária, e acaba a gente observando desafios na renda variável de modo geral, e isso é uma questão até de fundamento que a gente pode deixar para um outro vídeo. Ponto é que a gente tem desafios na renda variável de modo geral. Mas a gente tem observado dentro dos Fiagros uma queda bem relevante e muita gente falando sobre isso. Vale lembrar que o Fiagro é um ativo muito novo, né? Ele foi criado ali em 2021, nós estamos em 2024 agora, e a gente passamos por algumas fases. Eu vou falar sobre essas fases que nós passamos em relação ao Fiagro, e por ele ter tido uma adesão muito grande dentro da sua criação, é algo que sempre dá notícia. Então a gente vê muitos vídeos e muitas matérias em relação aos Fiagros. Mas antes de falar um pouco sobre o momento atual e puxar um pouco o histórico, eu quero falar com vocês sobre alguns ensinamentos desse livro. O Investidor Inteligente, que segundo o Buffett, ele é de longe o melhor livro sobre investimento já escrito. E eu não sei se você acha interessante ouvir o Bom Velhinho, mas eu acredito que sim. E que também, de fato, é um livro com diversos ensinamentos, e ele fala bastante sobre algumas questões que a gente observa, alguns padrões que são observados dentro dos investidores em momentos de grandes oscilações, como é o que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Vale lembrar que esse é um livro escrito na década de 40 e que vocês vão observar que são coisas que se repetem nesse momento. E nesse livro tem uma analogia muito interessante que fala sobre esse momento de flutuação, em que ele aborda como se um empreendedor tivesse um negócio e também tivesse um sócio. O nome desse sócio, Senhor Mercado. E esse sócio, ele, de tempos em tempos, ele faz ofertas tanto para comprar a participação desse empreendedor, quanto para vender a sua participação a este empreendedor. Eventualmente, ele pede ou oferece o preço justo, o que realmente aquela empresa ela vale. Mas, eventualmente, ele está muito eufórico ou quer comprar a participação desse empreendedor por um preço muito acima do que ele sabe que vale. E, eventualmente, está um pouco mais pessimista, deprimido e quer vender ou comprar por um preço muito abaixo do que aquele empreendedor sabe que aquele negócio vale. E a partir dessa analogia, existem uma série de ensinamentos, mas eu quero aqui dar uma reduzida só para a gente focar no momento atual do mercado como um todo, da renda variável, principalmente do que se diz respeito aos Fiagros. Primeiro, esse senhor mercado seria basicamente tudo o que a gente observa tanto na cotação da tela, porque lembra, né? Se a cotação vai para cima ou para baixo, mas a quantidade de cotas que você tem continua a mesma. Aquilo ali está muito mais ligado ao humor do mercado do que realmente ao quanto o ativo vale. Existe aqui uma diferença entre o valor do ativo e o preço que está sendo negociado. E o que interfere nesse humor do mercado são alguns canais, como a gente já tem observado, tanto de mídias de modo geral, seja vídeos no YouTube,
matérias e alguns fatos reais que ocorrem no segmento e que acarreta em um impacto em outros segmentos, mesmo que não seja diretamente envolvido com aquele ativo ou com aquele empreendimento. O outro ponto que ele acaba abordando é que, sabendo que o teu negócio tem um preço e eventualmente esse senhor mercado vai oferecer um valor muito acima do que ele vale e eventualmente abaixo do que ele vale, seria interessante você aproveitar um momento em que ele estivesse mais depressivo para comprar aqui um ativo com uma margem de segurança. Ou seja, você sabe que vale nesse patamar, vale X. Se ele tá vendo, o ativo está sendo vendido, né, ou a participação por X menos 3, você tem uma margem de segurança. Por mais que você esteja equivocado sobre o valor que você acredita ser justo, você tem uma margem de segurança, o que te fará, no longo prazo, ter um bom desempenho. E que não faria sentido nenhum você comprar no momento em que o senhor mercado estava muito otimista, eufórico, porque você, além de estar comprando acima do preço que você entende ser o preço justo, você estaria comprando mais caro, e se você tiver uma margem de erro, sim, a chance de você ser prejudicado seria muito maior. Bom, e o que isso tem a ver com o mercado de fiado do momento que foi criado até aqui? Nós estamos no momento atual em que as cotas dos fiagros estão caindo bastante. A gente tem visto a maioria deles sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. Quando o fundo ele foi criado, lá em 2021, a gente observava, então foi 2021, em 2022 a gente começou a se falar bastante sobre os fiagros, até porque havia uma crescente, a gente estava saindo do patamar de mínimo, isso 2021, né? 2021 a gente estava saindo ali de uma taxa Selic a 2% e começando a subir até mais de 2 dígitos, né? Chegamos ali a mais de 13%. Nesse cenário de alta da Selic, a gente tinha um produto que era indexado ao CDI, que na verdade, né, tá ali espelhando o Selic, então se o Selic sobe igual, tá? Então é uma variação muito pequena. E que pagava, além do CDI, que estava subindo, com a projeção chegando a 2 dígitos, também um spread bem relevante, de 3%, 4%, alguns até mais. E aí, naquele momento, existiam os caçadores do dividend yield, né, dos rendimentos. Os rendimentos eram muito atraentes, chamava muita atenção. Se você olhar para aquele período de 2022, do ano de 2022 até ali o início de 2023, vocês vão observar que os fiagros, na sua maioria, diferente do que nós estamos vendo hoje, negociava acima do valor patrimonial. E naquele momento todos falavam do quão interessante era investir no fiagro, com o dividendo que pagava o fiagro. Faziam-se comparações, vídeos com comparação entre o rendimento de um fiagro com um fundo imobiliário, o quanto que era muito mais rentável o fiagro que o fundo imobiliário. Só que a partir ali de 2023, a gente começa a ter uma mudança nesse cenário. Aparece o primeiro caso ali de recuperação judicial, de algum desafio no segmento do agro, foi num dos ativos que era mais negociado, né, dentro do Vigia, quando ocorreu lá a questão do Alanguiru, já foi ali uma preocupação muito relevante. Na sequência teve uma sucrocolheira, a Aster, uma menor proporção, e dentro de um fiagro, e que foi resolvido de uma forma muito mais tranquila. Teve alguns outros fundos com desafios que começou a mudar esse olhar que as pessoas tinham de muita euforia para um olhar mais cauteloso. Então veja que o seu mercado ele começou aqui em relação aos fiagros, né? Ele começou aqui muito eufórico. Depois que a gente viu alguns desafios, ele ficou mais cauteloso e os fundos passaram a ser negociados muito mais em linha com o seu preço justo, então estava bem próximo. E hoje a gente está vendo um cenário em que, eventualmente, para alguns fiagros, não faz sentido o preço estar sendo negociado. Porque, como eu citei, a gente tem alguns fiagros que estão passando por desafios dos CRAs que estão na carteira, e alguns têm vários desafios na carteira. E outros estão muito ok com o seu portfólio,
com o segmento de atuação, com os devedores, com a necessidade de eventualmente fazer uma flexibilização para um ou para outro, e ainda assim estão sofrendo junto com todos os outros. Então a gente já está mais no momento aqui embaixo, em que o mercado não está otimista, né? Muito pelo contrário, está ali muito depressivo e pessimista com todo o segmento, e que você tem a oportunidade de adquirir. Naturalmente, é necessário muita cautela, porque o cenário é desafiador para qualquer empresa. A gente tem tido, de novo, um desafio fiscal muito complexo. O cenário doméstico, né, nacional, sim, a economia real não está fácil, e naturalmente isso impacta os devedores dos CRAs, dos fiagros. Mas hoje eu enxergo que, se você quiser ser um investidor inteligente, você deveria aproveitar as diversas oportunidades que nós estamos tendo no mercado. Tanto na renda variável, que a gente tem visto uma série de empresas, fundos imobiliários, fiagros super descontados. A gente está tendo uma oportunidade na renda fixa, IPCA mais 6,5, IPCA mais 6,60, não é algo que a gente vê com frequência. Então também acaba sendo uma outra oportunidade de compra, mas também você pode seguir o caminho de fazer uma oscilação momentânea se tornar uma perda permanente. E quando que isso acontece? Quando você fez um investimento lá atrás, sem margem de segurança, quando o senhor mercado estava super eufórico, e agora que ele está no momento mais pessimista, você vai realizar essa venda. O que, claro, não quer dizer que você deve segurar um ativo a qualquer custo. A gente ouve, eventualmente, em alguns fóruns, está caindo, compra mais. Ok, mas está caindo por quê? Eventualmente está caindo, ele só vai cair cada vez mais, porque os ativos que ali estão não são bons. Simplesmente não haverá uma recuperação daquilo. E na realidade você não deveria nem ter comprado aquele ativo, mas hoje você comprou, teve a perda, e eventualmente faz muito sentido você realizar essa perda e investir em bons ativos, principalmente nesse momento em que você tem uma margem de segurança muito maior, porque os ativos, de modo geral, estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial ou abaixo de um preço justo. E, naturalmente, como a gente tem essa possibilidade de compensar, né, lucro com perda, é muito mais fácil você vender um ativo ruim, reconhecendo essa perda, e comprar ativos abaixo do seu valor justo, de qualidade, que quando ele voltar, porque, acredite, o seu mercado ele sempre tem essa oscilação de humor. Quando ele voltar para este patamar, você pode realizar o lucro e acabar, né, compensando com uma perda anterior. É uma possibilidade. Bom, o ponto é que nós passamos por momentos como esse. Nós passamos por um momento de muita euforia, que estava sendo negociado, os fundos sendo negociados a PVP, de modo geral, acima de 1. Agora a gente está vendo os fiagros sendo negociados com PVP abaixo de 1, ali com 10, 15, 20%, 25% de desconto. E não quero nem falar dos que estão negociados com 50% de desconto, porque eventualmente alguns deles realmente não seria a melhor opção para você entrar. E acaba sendo a possibilidade de você se expor a um ativo com uma margem de segurança muito relevante. Então eu espero que você tome uma decisão mais voltada a ser um investidor inteligente. E como eu falei, existem alguns que estão sendo mais afetados. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu gravei falando sobre a AgroGalaxy, os fundos que foram impactados com a AgroGalaxy, para que você assista e entenda o que eu tenho falado de alguns fundos que estão tendo dificuldades. Eventualmente você caiu aqui de paraquedas e nem viu esse vídeo ainda, então assista ele, tenho certeza que vai te ajudar bastante. E ao ler também um pouco mais, se aprofundar nos fundos que já tinham essa exposição, você vai verificar se o tamanho da exposição neste devedor, também o quanto que ele já tem de outros devedores, ou se não tem outros devedores com algum tipo de desafio financeiro, e vai tomar uma decisão mais assertiva em relação a um fundo e ao preço justo do fundo, né? Porque aqui, como nós falamos, é importante ter um preço justo, saber qual é o preço justo disso, para poder comprar abaixo do preço justo com essa margem de segurança. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui no comentário o que você achou. Mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Até logo!